Queridos irmãos e irmãs, Diácono Rufino, Eugênio que se prepara ao diaconato, ministros que servem o nosso altar, Jesus hoje ele vai se revelar no Evangelho dizendo eu sou, em grego ego eimi, eu sou, e ali ele se revela como Deus também no Antigo Testamento é revelado. Eu sou o pão da vida. Na primeira leitura tem um pão, um maná, mas é um pão que acaba, é um pão material que acaba. Na primeira leitura é do livro do Êxodo. Êxodo é aquele livro que fala da libertação do povo que estava escravo lá no Egito, ou seja, vivia uma situação totalmente incompatível com a vontade de Deus, que é a escravidão. E Deus lá vai enviar um homem que ele vai guiar, chamado Moisés, e também Arão. E Moisés, que é enviado por Deus, recebe os dons de Deus, ele vai libertar o povo daquela situação que Deus não quer, que é a escravidão. Só que a liberdade, ela custa. Tem gente que prefere ser escravo de muitas coisas, escravo da mentira, porque a verdade, ela liberta, e liberdade da verdade, você tem que lidar com ela. Muitos de nós temos que enfrentar as nossas verdades. Você está disposto de se libertar? A liberdade, portanto, custa. Às vezes custa a vida. Custou a vida de Jesus. E aí então, a primeira leitura de hoje, ela já está contando a história quando o povo saiu do Egito. Onde que eles estão? Caminhando para a liberdade. Só que de vez de ser grato a Deus, porque eles estão sendo libertos daquela situação de escravidão, o que eles começam a fazer? E raramente a gente confessa esse pecado. Dá para contar no dedo de uma mão alguém que confessa esse pecado. Eles começaram aqui a murmurar contra os dois enviados de Deus, o Moisés, o Arão, por ter tirado eles do deserto. Eles que estão fazendo um bem em nome de Deus, tirando eles da escravidão, eles começam a murmurar. E murmuração normalmente é uma ladainha enorme. E ontem eu falava dos perigos da murmuração. A murmuração é a ladainha do capeta. Ela primeiro cria em nós uma falsa verdade, que aqui eu vou chamar de amnésia. A murmuração é uma doença que causa amnésia na gente. Amnésia. Tem gente que nem lembra mais que há poucos anos atrás nós fomos acometidos por um pequeno vírus aí de Covid e matou tanta gente da nossa família, tantas pessoas foram embora por falta disso e daquilo. Tem gente que não lembra mais, acha que aquilo é normal, morreu, Covid, e às vezes nem conseguiu fazer a leitura, agora num outro âmbito, dos sinais dos tempos que foi o Covid. E aí? Quanta gente depois não voltou mais na missa depois do Covid e está bonzão de saúde, né? De vez agradecer a Deus, eu estou aqui, não fui o que queres de mim. De vez pensar, por que eu estou aqui ainda? Se gente que eu amava tanto foi embora, será que Deus não está querendo alguma coisa de você? Mas quem está em casa não vai estar ouvindo isso que eu estou falando. E aí então,
o povo aqui começa a murmurar. Então, a amnésia é uma das doenças da murmuração. Então, cuidado, porque quem murmura muito vai esquecendo o quê? O que o povo está esquecendo aqui? Que Deus os libertou, que Deus enviou Moisés. A murmuração faz com que você esqueça tudo de bom que Deus fez na sua vida. E aí o que tem na sua frente agora? Só esse pedacinho que está errado, você começa. Mas não deu certo, mas é por causa disso, é por causa daquilo. E começa a murmurar. A murmuração apaga o dom de Deus. E aí então, eles vão dizer assim, olha a frase deles, desse povinho murmurante. Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá no Egito, quando nós estávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Outra doença da murmuração é a mentira. Quem murmura cria uma mentira tão grande. Você acha que o escravo lá no Egito tinha carne todo dia e pão com fartura? Claro. Lá no Egito, quando eles perceberam que o povo hebreu começou a crescer, nossa, os hebreus estão crescendo bastante, né? Estão aí gerando muitos filhos. Eles deram um jeito de matar alguns, de colocar um trabalho muito pesado, de não ter um dia de descanso, o dia do Senhor, porque assim alguns iam morrendo e não ficava muita gente. Quem sabe muita gente pode ter uma rebelião e a gente perder. Então ninguém como escravo tinha pão com fartura, ninguém como escravo tinha carne, como eles estão falando. Então a murmuração leva a criar uma mentira. Pessoas com problemas psicológicos, no sentido grave aqui, vivem a mentira como se fosse uma verdade. E ninguém tira aquilo da cabeça da pessoa. E vai vivendo aquilo. Então cuidado. Murmuração leva a mentir. Falar de uma coisa que não existiu, porque agora você está passando por um sofrimento. Veja só, o que eles estão querendo dizer para nós? Seja escravo, mas de barriga cheia. Seja escravo, mas de barriga cheia. Quando a gente se acostuma com a escravidão, com a mentira, nós vamos nos distanciando tanto da vontade de Deus, e hoje, em todos os âmbitos da mídia e tudo mais, nós somos todos, muitas vezes, marionetes, manipulados, e gostamos disso, porque a liberdade custa, lutar por ela custa. O nosso Deus nos deu a vida por isso. Lá no Egito eles tinham que adorar deuses e não o verdadeiro Deus. Olha quanta coisa a murmuração causou aqui. Mesmo assim, Deus foi tão bom, deu até, vamos já dizer assim, no período do dia deu proteína, no outro período do dia deu carboidrato, cuidou, Ele continuou lá, enviou codornizes para o povo, carne. Depois lá no final ele enviou o maná, que é aquele pão, para que o povo fosse alimentado. Cada dia tinha uma porção certa, mas era um pão que ia acabar. Vamos ver a segunda leitura de hoje, que é da carta de São Paulo aos Efésios. Diz assim: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Olha, eles são inteligentes, e muita inteligência não está levando para nada.
pensar no nosso mundo de hoje, a inteligência, e aqui nem vamos falar de inteligência artificial de novo, mas a inteligência que pode salvar vida. Vamos pensar na inteligência da ciência, que às vezes não libera certas pesquisas e até medicamentos, pesquisas que podem curar, porque por trás da ciência, que é uma coisa boa, por trás tem, não sei se eu chamo de empresa ou máfia, que só pode liberar se aquilo der lucro. Ou seja, com isso morrem tantas vidas. Inteligência. Tantos de nós que têm a inteligência, aqui, a inteligência como dom de Deus, para fazer tanta coisa boa, e usa a inteligência para o mal. Preste muita atenção. Esse tipo de uso está dizendo para nós: não seja como os pagãos. A nossa mídia está cheia de inteligência pagã. Eu comentava ontem, nós estamos no estado laico, tranquilamente. Mas esse aqui, que para alguns é um objeto, antes nós tínhamos ele, hoje em dia até tem casa que não tem. Como que uma casa católica não tem um crucifixo? E é o crucifixo com Cristo. Antigamente, todas as repartições públicas tinham um crucifixo. Hoje já foram tirando. Às vezes até com lei. Não, aqui não pode ter um crucifixo. Lá no julgamento, eu quero ver a hora que aparecer lá o Senhor crucificado e ressuscitado, dizendo: você não me quis lá, por que eu vou te querer aqui? Vai sendo assim, o mundo pagão vai entrando. Eu não vejo problema. O problema que eu vejo é que nós somos o primeiro a contribuir com o mundo pagão. Porque para nós católicos que não conseguimos dar testemunho, quando isso vai acontecendo, o que a gente faz? Deixa para lá, é assim mesmo, o mundo está moderno, e vai deixando para lá, vai tirando objetos, cruz, Nossa Senhora. Quando vai indo, você não sabe porque o seu filho e a sua família está assim, porque vocês não rezam mais. Está tudo normal. É a última ceia, que eu nem vou comentar, é isso e aquilo, vai ficando tudo normal. Os mundos hoje vão ficando normais nessas coisinhas. Então tome muito cuidado. Está dizendo São Paulo aqui: não continueis a viver como os ímpios pagãos. E o pior, hoje não existe religião, para a maioria das pessoas, uma religião como Cristo pede, não tem mais. Porque Cristo está mostrando que a religião, o milagre é a partilha, o milagre é seguir, ouvir, viver em comunidade. A maioria hoje vive a religião da televisão, da mídia, não vive a religião presencial. Pode ter certeza, o que é dito pela igreja entra pelo ouvido e sai pelo outro, mas se a mídia dizer, aquilo é a verdade. Hoje tem que tomar muito cuidado, porque se lá tiver um post, no seu Facebook e no Instagram, de um acidente, de alguém que morreu, você fica todo comovidinho e partilha e critica, e o real, se tiver alguém do teu lado, desculpa dizer assim, até uma criança morrendo, você não se comove. Mas se for virtual, você quase que parece que é um santo defendendo aquilo. Mas o real, se estiver morrendo, tem tanta gente morrendo. Vai vivendo assim para você ver. Nós vamos perdendo a sensibilidade do que é real e do virtual. Nem falemos isso com as nossas crianças, que vivem mais do virtual. Termina a segunda leitura de hoje. Renovai. Quem vai renovar se não vem na missa, que é o lugar da renovação? O que fala a oração eucarística? Fazer isto em memória de mim.
até que eu venha. Mas se você não vem participar, como você vai ser uma pessoa renovada? Está dizendo aqui, renovai o vosso espírito. É aqui que a gente se enche do Espírito Santo. E a vossa mentalidade. Meu irmão, se a gente não mudar a nossa mentalidade, revestimos do homem novo, que é Cristo, né? Criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Está aí o recado. Evangelho de hoje, como eu disse para vocês, desde o domingo passado, nós começamos a ouvir o capítulo 6 de São João. Então, durante 5 domingos, começando domingo passado, a gente vai ouvir parte do mesmo Evangelho, o capítulo 6 de João, que fala sobre o pão da vida. Domingo passado nós ouvimos Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes. Só que no final, quando querem proclamá-lo rei que dá pão, ele vai embora para um lugar deserto. Hoje nós continuamos João 6, começando no capítulo 24. Faltou alguns capítulos antes, domingo passado, mas não altera. E aí então hoje o povo foi lá procurar de novo Jesus. Olha, ele acabou de multiplicar o pão, eu quero mais pão. Aí não acharam ele, entraram num barco e foram para o outro lado, vamos chamar assim, um lugar que Jesus viveu muito lá também, chamado Cafarnaum. Eles chegaram lá procurando Jesus, porque se ele deu pão naquele dia, vamos querer pão de novo. Ou seja, Jesus realizou um sinal. Será que a gente percebe isso? Qual foi o sinal que Jesus realizou? Eles não conseguiram enxergar o sinal. Eles ficaram presos em alguém que alimenta. Ou seja, enquanto Jesus der alimento, ele vai ser um profeta, vai ser seguido. Se acabar o alimento e chegar outro que dá mais alimento, eles vão atrás do outro e trocam Jesus por qualquer coisa. Cuidado, a maioria das religiões hoje fazem isso. Fazem você trocar Jesus porque oferecem coisas tão absurdas que nós acreditamos. E Jesus fez um sinal. Ele pegou o pão, pegou o peixe, pegou o que a gente tinha, deu graças, multiplicou. Tem um evangelho que fala, ele deu para os discípulos distribuir, contou com a nossa participação. O sinal aqui é vários. O sinal é a partilha. O sinal é juntos nós podemos. Mas ficaram presos no pão. E aí então Jesus falou assim para eles assim: vocês estão vindo aqui me procurar por causa de quê? Foi pelo sinal ou feito pelo pão? E aí eles ficaram: Jesus, dá um sinal, dá um sinal. Será que é por isso que nós buscamos Jesus? Olha o que Jesus responde para nós: esforçai-vos, não pelo alimento que perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então cuidado, só ficando buscando o alimento que perde. Busquemos o alimento que permanece. Ele é o pão vivo, descido do céu, dado para nós em Eucaristia. E aí então, Jesus vai terminar o Evangelho de hoje dizendo que Ele é o pão do céu. Ele vai expor, vai até questionar: lá no deserto, Deus mandou maná. Melhor, Moisés. Não foi Moisés. Foi o meu pai que cuidou dos seus pais lá no deserto. Foi o pão do céu.
Agora ele fala: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede, igual a samaritana, que buscando água que acaba no poço, ela encontrou a água viva que é Jesus. Que nós possamos, nesse mês vocacional, também nos encontrar com o pão da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.